O grandioso propósito de Deus. Como Jeová e Jesus agiram durante a história da humanidade. Não podemos pensar que o Criador do Universo, em sua extrema sabedoria, seria tão ingênuo para não ter previsto que o primeiro casal poderia pecar. Qualquer produtor humano sabe que sua produção pode funcionar perfeitamente ou pode falhar. Sempre temos o que chamamos de plano B. No caso de Deus, não era o caso de ter plano B, mas a ciência de que havia diversas possibilidades de acontecerem movimentações no jardim do Éden. Quem joga xadrez sabe que uma movimentação no tabuleiro pode desencadear diversas jogadas com muitas possibilidades de movimentações futuras. Existem tantos debates tolos na internet sobre se Jeová sabia que Adão iria pecar, críticas à atuação do Criador em como ele resolveu julgar o assunto, e também ataques ao amor leal de Jeová para com a raça humana. Se Deus existe, por que ele deixou pessoas inocentes morrerem? Cada um acha que tem todo o conhecimento para debater até mesmo assuntos celestiais, dos céus invisíveis. Só uma pessoa que esteve lá pode falar o que se passou no coração do Criador, o próprio Jeová Deus. E ele nos informa tudo o que precisamos saber. Jó, um dos homens que mais sofreu na história da Terra, inclusive perdeu todos os seus filhos, 10 filhos, num acidente natural, uma tempestade do deserto. E depois teve uma doença terrível. Sim, Jó chegou à seguinte conclusão: com ele, Deus, há sabedoria e poder. A ele, a Deus, pertencem o conselho e o entendimento. Jó 12:13. Como Jó chegou a esta conclusão? No mesmo capítulo, Jó responde: pergunte aos animais, por favor, e eles te ensinarão. Também às aves dos céus, e elas te informarão. Ou observe a terra, e ela te ensinará. E os peixes do mar lhe contarão. Quem, dentre todos eles, não sabe que foi a mão de Jeová que fez isso? Ele, Deus, tem nas suas mãos a vida de todos os seres vivos e o espírito de todos os humanos. Com ele, Deus, há sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Jó 12:7 até o 13. É só olharmos para a Terra e para os sistemas vivos. A Terra está cheia de sistemas entrelaçados, divinamente sábios e funcionais. Mesmo assim, o ser humano estuda as vidas criadas, prontas, e pretende saber mais do que o próprio Criador, criticando e se achando no direito de atacar a fonte da sabedoria, como se tivesse alguma condição de argumentar. Recentemente, eu ouvi biólogos ateus dizendo que o parto de alguns animais e de humanos foi um erro de projetista, que foi muito mal projetado. Falavam que a cesárea veio para corrigir isto. Eu pensei comigo mesmo, que milagre é este, de uma vida ser gerada com milhões de processos químicos e biológicos dentro de inúmeros sistemas complexos, que por volta de 40 semanas formam um novo ser humano. E que milagre é este, por ocasião do nascimento, dentro do corpo da mãe e do corpo do bebê, com milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e no final tudo dá certo. E como então era no início da humanidade, quando tudo era perfeito, quando tudo funcionava maravilhosamente bem? Se você ouvir alguém defendendo a teoria da evolução, procure você mesmo na internet alguns vídeos sobre nossas mãos. São uns 27 ossos, mais de 30 tendões, 38 músculos, mais de 20 articulações. Você ficará impressionado com a engenharia envolvida, as forças em diversos ângulos dos ligamentos, a mobilidade de pequeninos ossos como que dobradiças, os ângulos das pontas dos ossinhos e os encaixes côncavos e convexos com ligeiros deslizamentos programados. Como cabos de aço,
tendões deslizam por canais com líquidos lubrificantes internos, ao passo que músculos puxam estes a fim de movimentar as partes da mão até o menor ossinho na ponta do menor dedo. Você chegará facilmente às mesmas conclusões dos escritores da Bíblia. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Pois, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não chegou a conhecer a Deus. 1 Coríntios 1:17. Porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também, Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. 1 Coríntios 3:20. O alcance da visão do Criador. Não importa se Jeová sabia ou não que o casal iria falhar em seu amor para com Deus. Ao criar a humanidade com livre-arbítrio, o Criador todo sábio saberia avaliar todas as diversas possibilidades de movimentações no Éden. Mais do que podemos imaginar. Ele via a movimentação celestial anterior de seres invisíveis ao casal. Ele conhecia a capacidade física do casal, a capacidade cerebral, a condição espiritual, a pouca experiência ou a visão aguçada que porventura teriam. Pois foi o próprio Criador quem os preparou. Como e em que medida Jeová ensinou a Adão sobre a seriedade de sua decisão? O que Jeová esperava da relação homem e mulher, no caso do primeiro casal, caso apenas um deles pecasse? Poderíamos continuar perguntando sobre tudo e ainda teríamos coisas que nem imaginaríamos perguntar, devido nossas limitações. Podemos ter certeza que Jeová foi justo ao criá-los, ao prepará-los para viverem naquele jardim. Por exemplo, quando o assunto envolve eventos nos domínios celestiais anteriores ao pecado. Como começou o comportamento rebelde de Satanás? Quanto tempo durou? Como Satanás provocou a rebeldia em outros anjos? E como Jeová, o Deus comunicativo, lidou com eles? E se Jeová designou este anjo para cuidar do Éden, o que Jeová esperava que acontecesse? Ficou Jeová torcendo para que o casal não pecasse? Talvez tenha sido bom terem pecado, se fosse possível para nós considerarmos muitas coisas que não sabemos sobre o ocorrido e sobre o resultado de tudo isso no futuro. Nosso conhecimento é realmente falho. Mas não precisamos de respostas a tudo isso, assim como quando um ateu pergunta: quem criou Deus? Talvez Jeová já tenha respondido e o ser humano não teve capacidade para entender. Em cada momento da história, incluindo hoje, nosso sábio Deus nos fornece informações, na medida que a nossa mente pode entender. Em resposta, ele, Jesus, disse: a vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Mateus 13:11. Abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:35. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. João 16:12. Sobre o que aconteceu com os israelitas. Moisés, o profeta, disse: vocês viram tudo o que Jeová fez diante dos seus olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, os grandes julgamentos que os seus olhos viram, aqueles grandes sinais e milagres. Mas Jeová não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29:2 e o 36. Conseguiram os israelitas entender o que realmente aconteceu? O que aconteceu nos domínios terrestre e celestial naquele tempo? Quais foram as agitações, as movimentações dos anjos iníquos e de Satanás?
Eles estavam por trás dos deuses do Egito, promovendo todo tipo de adoração espúria e danosa. Onde estavam esses anjos iníquos durante as 10 pragas? E durante a caçada do exército egípcio aos israelitas desarmados e enfraquecidos por séculos de escravidão? O Êxodo, livro bíblico, nos relata que o anjo de Jeová conduzia a nuvem, e os israelitas foram informados disso. Mas eles não enxergavam, porque o anjo é um ser invisível. Ainda há de se perguntar como tudo aquilo teria efeito na história daquela nação, e mesmo na história futura da humanidade, inclusive nas ações futuras de Jesus. Entenderam os israelitas que quem estava fazendo aquilo era o Criador do universo, e eles estavam tendo um grandioso privilégio de tê-lo ao seu lado. Mas Moisés disse: Jeová não deu a vocês um coração para entender aquilo que Jeová fez diante dos seus olhos. Uns 900 anos depois do êxodo israelita do Egito, Jeová enviou anjos fiéis ao profeta Daniel para que ele escrevesse sobre eventos da terra futuros, envolvendo mais de 2.500 anos de história futura da humanidade e de coisas celestiais. São as profecias que envolviam não só a história da Terra, das grandes potências mundiais, mas eventos que aconteceriam lá nos céus, invisíveis aos seres humanos. Quanto a mim, Daniel no caso, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: ó meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse: vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá. Mas os que têm discernimento entenderão. Daniel 12, 4, também 8 até o 10. Durante a escrita do livro de Daniel, conforme Daniel tinha visões, ele perguntava aos anjos a explicação, e eles explicavam. Mesmo assim, Daniel não conseguia entender. Daniel escreveu seu livro muitos séculos antes de Jesus ter vindo. Assim, muitas coisas realmente ele não tinha a capacidade para entender. Não, Daniel ainda não tinha condições mentais para entender todo aquele conjunto de profecias em visões, em simbolismos da parte de Jeová. Hoje, em nossos dias, nós já temos a história de Jesus contada nos evangelhos, nós temos toda uma história já ocorrida conforme antecipadamente registrada em Daniel como profecias, e ainda assim o anjo explicou a Daniel que mesmo lá nos últimos dias, muitos não entenderiam. Temos condições melhores, muito melhores hoje de entender aquelas palavras mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Por exemplo, se não fosse a Bíblia, se não fosse o livro de Daniel, como nós saberíamos que houve lá nos céus, em algum momento da história, uma cerimônia com bilhões de convidados espirituais, quando um ser muitíssimo poderoso recebeu uma coroa e a posse de um reino, passado pelo Deus Todo-Poderoso a ele, com o objetivo de modificar poderosamente todos os sistemas humanos da Terra para sempre? Ao ouvir críticos da Bíblia com supostas contradições dentro dela, críticos maldosos da atuação de Jeová, fique atento. Não seja aquele que não entende. Seja um daqueles que têm discernimento e fazem a busca. E como no caso destas pessoas, o seu conhecimento se tornará abundante. As possibilidades antes de Adão pecar. O livre-arbítrio. Ao criar o primeiro casal, Jeová estava anteriormente ciente de todas as possibilidades e certamente saberia o que fazer, não importa o que o casal fizesse. Fala-se que o sofrimento, advindo da ação do casal, evidencia falha na construção do ser humano. Estudemos primeiro o que é livre-arbítrio. Comecemos por entender que este era limitado. Ainda é hoje. A criatura, Adão, não era robô. Tinha um cérebro e inteligência para tomar decisões. Adão viveu mais de 50 anos sem a sua esposa. Viveu sozinho. Mas a experiência que Adão teve na vida lhe ensinaria muitas lições. A ele e mais tarde também a sua esposa.
Por exemplo, ele veria em si mesmo as limitações do seu corpo em relação aos animais. Adão não voaria. Adão não tinha couro forte como os animais tinham. Adão aprendeu rápido que o Criador deixou leis que limitavam o andar de todos os seres vivos. Todos tinham limitações. Adão entendeu rápido que isto era para protegê-lo e fazia parte de sua constituição. Eram limitações logicamente necessárias para sua preservação. Um crítico da Bíblia, considerando as falhas humanas, disse que o macaco é mais preparado para viver na terra do que os homens. É muito mais forte do que o ser humano, que pode viver na selva muito melhor, e que o ser humano perderia facilmente um combate físico contra ele. Que ingenuidade! Jeová criou cada ser com características diferentes e perfeitas para o objetivo que foram produzidas. Alguns voam, embora cada um do seu jeito. Outros mergulham ou vivem debaixo da água, cada um do seu jeito. O ser humano foi criado com muito mais limitações físicas, se consideradas por este ponto de vista. Ao mesmo tempo, o Criador deu a inteligência, a ciência, a matemática, a arte, as concepções mentais de passado e futuro, a capacidade de planejar, de aprender e de ensinar, e a capacidade de criar. Tudo foi criado perfeito. A palavra perfeito se refere a alguma coisa adequada para um determinado fim específico. Um garfo é perfeito para determinados alimentos. Para outros alimentos, a colher é perfeita. As decisões tomadas pelo primeiro casal em razão de sua liberdade, ainda assim, seriam restritas à sua estrutura humana. Não podiam ir fazendo o que bem quisessem. Tampouco podiam fazer o que os animais fazem. Sua estrutura humana era perfeita para o que o seu Criador propôs. Adão não sairia voando, nem viveria dentro do mar. Tudo era perfeito para uma vida interessante e saudável. Mas Jeová não iria impedi-lo de tentar voar, se jogando de cima de uma árvore, ou batendo a cabeça numa pedra, ou se Adão decidisse bater a cabeça numa parede. Ele era um ser autônomo, ou seja, dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposições de outrem, dentro de sua estrutura e condição natural. Ele não era um robô. Jeová induziu Adão a pecar quando colocou a lei da árvore? Definitivamente não. Assim como não precisou convencê-lo de evitar ficar muito tempo debaixo d'água ou perto demais de algum fogo. Costumamos pensar que Jeová simplesmente criou e os jogou lá no jardim. Mas é óbvio que um Criador todo sábio tinha tudo sob controle. Afinal, ele criou um universo de seres extremamente intrincados. Certamente, não importa o que acontecesse, ele tinha um propósito estabelecido. De qualquer maneira, este propósito vai se cumprir. Não foi o caso de um Deus ingênuo criar de qualquer forma um casal e deixá-los para ver o que poderia acontecer. Mesmo se Adão tivesse tido esta compreensão de que devia ouvir a voz do seu Criador, a vida eterna não seria automática para todos os seus descendentes autônomos. Cada um teria que ser merecedor de conviver pacificamente com os demais e obedecer sempre à voz daquele que foi o Criador de todos. Certamente, Jeová, o Criador do universo, tinha uma estratégia para cada possibilidade. O fato de Adão pecar e lançar a humanidade numa era de pecado não significa que pegou Jeová de surpresa, mas que Jeová tinha tudo bem pensado para resolver e cumprir seu propósito final, não importa o que acontecesse naquela ocasião. Se Jeová sabia que iriam pecar ou não, claro que Jeová poderia saber, mas isto não importa. Ele não obrigou ninguém a pecar, apenas observou, sem interferir. Adão poderia não pecar jamais, ou poderia pecar, ou poderia acontecer vários outros cenários. Adão e Eva poderiam não pecar e Satanás sim. Adão poderia rejeitar uma Eva pecadora.
Adão e Eva poderiam não pecar, mas seus filhos poderiam. Imagine agora se Jeová ficasse cuidando da humanidade e que Jeová impedisse cada ser humano de fazer qualquer coisa que não fosse sábio. O ser humano se tornaria, assim, um robô. Jeová não estava ali para controlar e impedir. A ideia divinamente sábia era justamente essa: criar seres autônomos que não precisassem do Criador para obrigá-los a andar corretamente. Jeová criou seres humanos para entenderem, para raciocinarem, e esperava que o ser humano pudesse viver em paz, mas respeitando o Criador, agradecendo tudo que ele forneceu de bom para a humanidade, reconhecendo que o Criador sempre foi digno de receber toda a glória, honra e agradecimentos da parte do ser humano. Considerando que Jeová criou seres autônomos, pensantes, olhando desta maneira, podemos dizer que era do propósito dele o que aconteceu, ou quaisquer outras alternativas possíveis de terem acontecido. No final das contas, o propósito de Jeová será cumprido. Esta maneira que aconteceu, talvez a pior alternativa, vai gerar mesmo assim os melhores resultados possíveis em todas as áreas humanas e espirituais. Então, não foi realmente o pior, mas foi uma das possibilidades. Jeová permitiu a maldade e o sofrimento. Por quê? A humanidade experimentou a guerra, a doença e a morte. Estudou-se doenças e a anatomia de todos os corpos terrenos. Se o casal não pecasse, não haveria morte, nem doenças, ninguém morreria, nem adoeceria. A possibilidade de estudar o funcionamento do corpo humano, estudando corpos mortos, seria quase nula. Ou esse conhecimento demoraria muito mais tempo para acontecer. Os efeitos de todo tipo de maldade são muito bem conhecidos a ponto de serem motivo de angústia geral. No futuro, jamais a maldade voltará aos corações humanos. Ninguém a desejará, e Jeová jamais permitirá. Por quê? Isto acontecerá devido à triste experiência humana de 6.000 anos. Uma humanidade afastada de Deus e desencaminhada por seres demoníacos espirituais provou ser a pior alternativa. E esta jamais se repetirá. Mas só sabemos disto devido à paciência de Deus com o ser humano, em permitir que este fizesse o que bem quisesse. Sistemas políticos, religiosos, econômicos, bandidagem, drogas, armas, corrupção, campos de concentração, só foram conhecidos porque Jeová permitiu, e assim demonstrou que os humanos não podem viver por si mesmos e afastados de seu Criador. Jamais no futuro isto irá se repetir, e Jeová cuidará para que a humanidade realmente tenha aprendido com isto. Jeová corrigirá todo o sofrimento que a humanidade experimentou por culpa dela mesma durante toda a sua história. Jeová causa o futuro que ele deseja para a humanidade, visto ser o Criador dela, e permite que os humanos tomem suas decisões durante esse trajeto, porque deu a eles livre arbítrio. Jeová interfere pouquíssimas vezes e apenas interfere nas decisões de humanos quando isso afeta seu propósito. Definindo etapas para cumprir seu propósito. Não importava qual das possibilidades fosse acontecer, Jeová já tinha definido suas ações para todos os cenários possíveis. Eu sou Deus, e não há ninguém igual a mim. Desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Isaías 46:10. Imediatamente após o pecado original, ou até mesmo antes, Jeová já definiu com seu filho Miguel todas as etapas da história futura da humanidade. Vamos estudar agora estas etapas da história da humanidade. Já estava definido que se passariam 6.000 anos, em que deixaria o ser humano, mesmo no estado pecador, governar a si mesmo.
Isto seria especialmente benéfico para que o próprio ser humano entendesse as consequências de se distanciar de seu Criador amoroso. Para sempre, isto ficaria estabelecido. A lição final será sobremaneira grandiosa. Pais humanos, às vezes, deixam seus filhos em alguma situação difícil em razão de desobediência, por um tempinho e devidamente supervisionados, porque sabem que isso lhes ensinará valiosas lições para a vida. Já estava definido que se passariam 6.000 anos, em que deixaria Satanás e quaisquer dos anjos que o seguissem viverem pelos arredores da terra, para tentarem provar o que bem quisessem, mesmo afrontando a Deus. Todos os seres do universo entenderão as consequências de se distanciar de seu Criador amoroso, mesmo estes sendo seres espirituais. Para sempre isto ficaria estabelecido. A lição final será sobremaneira grandiosa. Muitos detalhes já estavam definidos no Éden. Jeová já havia estabelecido que seu filho Jesus, cujo nome significa a salvação de Jeová, viria para a terra como um humano perfeito e ofereceria sua vida perfeita para resgatar a humanidade. Viria para a terra como um ser humano perfeito, como Adão fora, passaria por provações quanto à sua lealdade e à sua integridade para com seu amor ao verdadeiro Deus, e então ofereceria sua vida perfeita para resgatar a humanidade. No Éden, Jeová disse a Satanás: "E porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele." Gênesis 3:15. O descendente já estava previsto. Era Jesus. Satanás desferiu um golpe ao influenciar religiosos a assassinarem Jesus, mas este foi ressuscitado. Sua morte foi como um ferimento no calcanhar. Está chegando o tempo em que Jesus esmagará a cabeça da serpente. Isto já estava definido lá no Jardim do Éden. O próprio Jesus sempre soube disso desde o Jardim do Éden. E, durante um bom período, Jeová providenciou profecias indicando isto. Na verdade, Jesus estava lá no Jardim do Éden, como Miguel, antes mesmo do jardim. Então Deus disse para Jesus: "Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança." Também, durante a vida de Jesus aqui na terra, ele mostrou em palavras e ações que tinha pleno conhecimento que aconteceria exatamente isto. Então, desde o Éden, já estava definido o que aconteceria nos próximos 7.000 anos. O próprio Jesus nos esclarece. Então dirá o Rei, ou seja, o próprio Jesus ressuscitado, aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Mateus 25:34. Lucas 11:50 e 51. Aqui, as palavras de Jesus, fundação do mundo, pode se referir ao tempo em que começaram a nascer os primeiros filhos do primeiro casal. O reino, citado por Jesus, que já estava preparado desde a fundação do mundo, se refere ao reinado de 1000 anos. Após os 6.000 anos, Jeová já havia programado um 7.000 anos, um 7º milênio, para a restauração de todas as coisas. A história inteira da humanidade já estava programada, menos a atuação pessoal de cada um, pois o livre-arbítrio iria imperar, ainda assim. Durante os primeiros 6.000 anos, Jeová iria mais observar do que atuar. Muitas vezes ficaria centenas de anos observando, sem agir diretamente. Como pessoas leais ao Criador poderiam fazer o que é correto e servi-lo com amor se não tivessem informações? Prevendo que alguém poderia duvidar da história da criação de Adão e Eva,
Ele fez questão de fornecer o nome das pessoas, quando nasceram, com que idade tiveram o primeiro filho e com quantos anos morreram, desde Adão até Abraão, por uns 2000 anos de registro. Em outra cronologia, até Jesus, por 4000 anos. O próprio Jesus, quando esteve na terra, falou sobre Deus ter criado o homem e a mulher, no caso, Adão e Eva. Mateus 19, 4. Também, após o dilúvio global, a Bíblia fala das famílias que deram origem a todas as nações da terra, podendo hoje serem mapeadas por DNA. Gênesis, capítulos 10 e 11. Você pode assistir dezenas de vídeos no canal Observatório 7 e no canal Origens do YouTube sobre este assunto específico. A preocupação maior de Jeová seria informar sobre coisas espirituais, sobre o envio do Salvador Jesus e sobre a restauração da vida eterna, e deixaria pessoas agirem. Aquelas que desejassem fazer parte da equipe de Jeová poderiam ser usadas por ele. Jeová sempre cuidou de não interferir nos assuntos da terra. Por exemplo, Jeová poderia ter ensinado os primeiros habitantes da terra a produzir aviões, carros, meios de transportes, dar à humanidade conhecimento sobre ciência, biologia, matemática e construções de estruturas. Mas Jeová queria deixar a humanidade viver por si mesma, descobrindo coisas, estudando, acumulando conhecimentos diversos para o seu bem-estar. A preocupação de Jeová era informar sobre coisas espirituais, sobre o envio do Salvador Jesus e sobre a restauração da vida eterna. Jeová escolheria na maior parte do tempo pessoas tementes a ele para usar estas em diversos fins pelo caminho. Aquelas que desejassem fazer parte da equipe de Jeová poderiam ser usadas por ele. Hoje mesmo ele está usando estas pessoas. Mas mesmo os iníquos, como Faraó, por exemplo, iriam colaborar com o todo-sábio Criador. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina as motivações. Confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeová faz que tudo contribua para seu propósito, até mesmo os maus, para o dia da calamidade. Provérbios 16, 2 até o 4. Quais etapas haviam sido previstas para a futura história da Terra? Jeová separou o 7º milênio para resolver todos os assuntos da terra e dos céus. Usaria 6.000 anos para fazer todas as preparações para um grandioso clímax no 7º milênio. O fechamento do 6º milênio seria um grande acontecimento e o 7º milênio seria a resolução progressiva durante 1000 anos, a reestruturação, a renovação do estado original, a diplomação de todo ser existente no céu e na terra, as lições resultantes em todos os setores da humanidade, assim como nos recônditos celestiais, serão eternas. Jesus disse aos seus apóstolos: na recriação, ou na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono. Mateus 19, 28. Ele se referia ao período de 1000 anos, ou seja, o 7º milênio. Neste período inteiro dos 7.000 anos, haveria fases ou etapas. Pelos primeiros 4.000 anos, Jeová passou a produzir modelos terrestres de coisas celestiais, de serviços que relacionavam os céus com a terra, assim como profecias do que aconteceria com a história da humanidade futura. O primeiro homem, Adão, viveria 1000 anos, um dia de Jeová. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2:17. Para Jeová, um dia é como 1000 anos. 2 Pedro 3:8. Todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos e então ele morreu. Gênesis 5:5. 500 anos depois da morte de Adão,
ou seja, 1500 anos desde o Éden, Deus iria transformar a superfície da Terra e iniciar uma nova era para a humanidade, através do dilúvio. Este evento mudou os continentes, a geografia global do planeta, as estruturas físicas, vegetais, animais e o próprio ser humano. O dilúvio foi um modelo profético do que acontecerá no fim do sexto e início do sétimo milênio. A Bíblia chama de Armagedon, e também será um marco na história geral, com um alcance ainda maior, de transformações globais e humanas jamais vistas e desta vez permanentes. Além disso, disse Jesus, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim será na presença ou na manifestação ou na parousia, usando o termo grego que Jesus usou, nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26, Mateus 24, 37. Quando fechasse os primeiros 2000 anos desde o Éden, Jeová prepararia uma nação para que, após libertá-la da escravidão, servissem como modelo das leis divinas e do funcionamento dos cuidados de Jeová durante o sétimo milênio. Quando fechou estes 2000 anos, Jeová começou a preparação desta nação quando fez um pacto com um homem chamado Abraão, para que ele se tornasse uma grande nação. Quando fechou 2500 anos desde o Éden, portanto 500 anos mais tarde, após Abraão, Jeová fez um pacto com a já nação de descendentes de Abraão. Libertou a nação da escravidão do Egito e começou esta para entrarem num acordo com Jeová para que Jeová começasse os governar desde os céus. Esse pacto iria durar por 1500 anos até a vinda de Jesus. Jesus apareceria bem mais tarde, quando fechasse 4000 anos desde o Éden. Jeová libertou a nação da escravidão do Egito. Antes, porém, ele permitiu, ou podemos dizer até que ele os levou até o Egito, numa ocasião em que havia muita fome no país, e isso também representaria o que aconteceria no final do sexto milênio e início do sétimo milênio. Fazia parte desse pacto que Jeová fez com Abraão, proteger uma linhagem de famílias, século após séculos, que levaria até o descendente. Deus usaria esta nação, em especial, embora pecadora como todo ser humano, para fornecer todo tipo de conhecimento útil sobre a relação humana com Deus. Por exemplo, o serviço sacerdotal, os sacrifícios de animais, os serviços dos reis e o ajuntamento da nação para aprender e louvar e agradecer ao verdadeiro Deus. Ele informaria em diversas ocasiões ao planeta, usando profetas desta nação. Informaria que ele enviaria seu filho, um ser angélico espiritual, para que viesse viver como homem, nascer e depois viver como um homem perfeito na terra, e assim seu filho iria preparar, junto com Jeová, todos os aspectos necessários para a salvação da humanidade. Nesta ocasião, voltando à nação de Israel, logo após o êxodo do Egito, Jeová, o governante supremo do universo, iria começar um tipo de reinado especial. Escolheria esta nação para fazer um acordo, de maneira que aceitassem serem governados por Jeová nesta relação especial. Seriam os descendentes de Abraão, o homem do acordo. Esse tipo de governo seria um modelo de teocracia. Theos, Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus, que é o mesmo modelo que administrará o sétimo milênio. Neste modelo, haveria reis humanos na terra, que trabalhariam para aquela nação, que trabalhariam para o Rei Supremo Celestial como representante deste, para o benefício da nação de Israel. Estes representariam o Rei Celestial, que Jeová também terá lá na frente durante o sétimo milênio. Ainda que aquele Rei, Jesus, estará nos céus e de lá estará governando a humanidade. Nesta nação modelo haveria sacerdotes para oferecer sacrifícios e pedir perdão pelas falhas do povo. Estes representariam o que iria acontecer depois da vinda do Filho do Rei Supremo para a terra. Este Filho do Rei Supremo iria morrer como um cordeiro em sacrifício. E iria também ser sacerdote da humanidade
a partir dos céus durante o 7º milênio. O objetivo deste sacerdote será, usando seu próprio sangue derramado, restabelecer a perfeição na terra, auxiliando os seres humanos a terem todos os seus pecados perdoados até que estes sejam extintos. E no final dos 1000 anos, todos os seres humanos, sem pecado, serão como Adão e Eva ao serem criados. Também haveria modelos de templos e objetos como candelabros, altares, calendários festivos, tudo para mostrar como serão as coisas durante o fim do 6º e durante o 7º milênio. O livro de Apocalipse, que fala sobre coisas que aconteceriam no fim do 6º milênio e durante todo o milênio, irá citar muitas vezes estes objetos, como os candelabros, altares, mas então falando, naquela ocasião em Apocalipse, usando uma linguagem simbólica. Até as bênçãos, como a proteção contra doenças e também pragas da plantação, que aconteceram lá no tempo dos israelitas, quando eles obedeciam à voz de Jeová, foi modelo do reino milenar de Jesus. Também as leis que protegiam as mulheres, os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros eram modelo do reino milenar. Ainda que lá durante o reino milenar não haverá órfãos, nem viúvas, nem pobres e nem estrangeiros. Mas estas leis do antigo Israel mostraram de como o rei, filho do Supremo, irá governar a terra e os cuidados para com todos. Se quisermos saber como será com mais detalhes este reinado sobre a terra, a partir dos céus, de como Jesus transformará a terra em um paraíso, uma maneira é estudar o modelo profético, como as coisas aconteceram, por exemplo, nos dias do rei Salomão. Assim como durante toda a história, enquanto Jeová os governava. O propósito de Deus chega a um grandioso clímax. O propósito final de Jeová já estava definido desde a fundação do mundo. Qual era o propósito de Jeová? Era permitir que o ser humano pudesse fazer suas escolhas e ser feliz. Jeová deixou dentro do seu propósito que o ser humano tomasse todas as decisões que quisesse durante um longo período, usando todo tipo de governos, todo tipo de religiões, todo tipo de sociedades, com um resultado desastroso. Jeová, dentro do seu propósito, ainda permitiu que seres espirituais interferissem nos assuntos da terra, para mostrar que mesmo estes seriam fracassados. Mas o propósito final de Jeová é que a humanidade viva para sempre na terra com toda a felicidade do jeito que Jeová quis quando os criou. E este propósito irá se cumprir. As atuações de Jeová e de Jesus durante todo o período de 7.000 anos já estavam determinados. Os detalhes de acontecimentos para o cumprimento deste propósito, o Deus cujo nome significa Ele causa que venha a ser, foi agindo de acordo com as circunstâncias que foram se apresentando. Em alguns casos, Jeová providenciou o nascimento de pessoas para cumprir missões específicas, como foi o caso de Isaac, Esaú e Jacó, Samuel, Moisés, Sansão, Davi e também Jesus. Em inúmeros outros casos, Jeová usaria pessoas voluntárias que se apresentariam para servir na equipe de Jeová. Conhecendo o ser humano, é provável que Jeová tivesse previsto que os membros desta nação falhariam muitas vezes e que, alguns séculos depois, Jeová deixaria de governar desta maneira, não tendo daí então mais nenhum representante na terra como governante da parte divina. E iniciaria um período chamado de Tempo Designado das Nações, ou o Tempo Designado dos Gentios, em que ele, Jeová, não teria uma estrutura de reis humanos como representantes dele, deixando as nações exercerem isto na totalidade da terra. Jesus, o Filho amado do Criador, passaria a ser a pessoa-chave, usada por Jeová desde o início da criação, para encabeçar os eventos na história da humanidade, para fazer cumprir o propósito final de Jeová. Jeová confiava inteiramente na lealdade do seu Filho amado. Jesus estaria em todos os cenários, e conforme o tempo passasse,
seu papel ficaria cada vez mais importante. Jesus tornou-se, assim, o principal representante de Jeová para com os assuntos humanos durante toda a história da humanidade. Uma das ocasiões mais importantes seria quando fechasse exatos 4.000 anos. Jesus nasceria na Terra e seria assassinado depois de cumprir designações importantes, assim como treinar pessoas para informar a Terra das ações futuras de Jeová. Mas Jeová o ressuscitaria para viver novamente nos céus com Jeová e comandar as próximas etapas do propósito divino. Assim, Jesus esperaria mais uns 2.000 anos para começar a governar desde os céus. Durante esse tempo, além de se preparar minuciosamente para o reinado, iria se envolver numa obra magnífica e inspiradora. Ao final de 6.000 anos, Jesus assumiria lá nos céus como rei designado e empossado por Jeová, quando acabassem os tempos designados das nações. Agora, novamente, Jeová teria um rei que representaria a ele em relação aos assuntos da terra. Agora seu rei designado estaria nos céus. Por um pouco de tempo, Jesus reinaria no meio de seus inimigos, permitindo então que os reis gentios de todas as nações ainda exercessem todo tipo de governo sobre o planeta. Jeová declarou ao meu Senhor, Jesus, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine no meio dos seus inimigos. Salmo 110. Como primeira ação real do rei Jesus, Satanás e seus asseclas seriam expulsos dos céus, de uma vez para sempre, ficando restrito aos arredores da terra. Após Miguel e seus anjos expulsarem estes seres rebeldes dos céus, é dito: agora se realizou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 10 até 12. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Em outras palavras, o reino do mundo, que Deus permitiu às nações dominarem sobre a terra durante o tempo designado das nações, se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Entraria um período que seria os últimos dias do mundo, do jeito que existiu nos 6.000 anos que o antecederam. Um período de conhecimento excepcional, de expansão de todo tipo de coisas malignas, satanistas, das trevas, inclusive de religiões e doutrinas falsas. Embora fosse em poucas décadas, esta situação iria se agravando cada vez mais até que, para finalizar o mundo que existiu desde o início da raça humana, se acabaria numa grande tribulação final, no final do 6º milênio, antes de começar o 7º. Jesus disse sobre este período: haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. Mateus 24, 21. Por um pouco de tempo, no final do 6º milênio, Jesus reinaria no meio dos seus inimigos. Isto duraria pouco tempo até que, ao fechar o 6º milênio, Jesus assumiria o controle geral de todo o universo, incluindo a Terra. Mas, neste tempo, no final do 6º milênio, haveria também uma grande obra de divulgação promovido por Jesus, o Rei estabelecido nos domínios celestiais, para informar o globo do que estaria para acontecer. Disse Jesus: mas quem perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14. Notou que Jesus falou que haveria uma divulgação mundial
das boas notícias a respeito do reino. Sempre que a Bíblia fala do reino futuro de Deus, na verdade, ela se refere ao reino messiânico de Jesus, que durará 1000 anos. Jesus ensinou seus discípulos a orar, pedindo este reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Mateus 6:10. Em pouquíssimo tempo viria o fim. Jesus, o Rei dos céus, acabaria com todas as formas de governo da face da terra, político, religioso e comercial. Sim, aconteceria o Armagedon, a guerra de Deus, a guerra para acabar com todas as guerras. A Bíblia assim descreve: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Também os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15 e 16. O profeta Daniel, muitos séculos antes, já havia profetizado: nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Daniel 2, 44. Nesta etapa do propósito de Jeová, o Rei Jesus aprisionaria todos os seres espirituais iníquos para ficarem inócuos pelos últimos 1000 anos de restabelecimento de todas as coisas. Os iníquos espirituais, anjos rebeldes, ficarão fora de circulação por 1000 anos. O 7º milênio começa então. No início do 7º milênio, Jesus traria de volta pela ressurreição aqueles que Jeová julgou dignos de uma chance de viver num paraíso, para que possam demonstrar que são aptos para viver para sempre na terra. Pode ser que sejam bilhões de pessoas. Todas as profecias referentes ao paraíso na terra se cumprirão então. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Salmo 37, 11. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Isaías 25, 8. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar no deserto, e correntes na planície desértica. Isaías 35, 5 e 6. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21, 4. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho de suas mãos. Isaías 65, 21 e 22. Durante estes 1000 anos, as coisas realmente serão muito diferentes do que nós conhecemos hoje. Não haverá sistemas humanos dominando a Terra. Não haverá sistemas espirituais desencaminhando a Terra. As pessoas serão transformadas em pessoas muito melhores. Com certeza, não temos a menor ideia de quão diferente será o paraíso, como aqueles que viveram no velho mundo, porque seremos pessoas muito melhores. No final do 7º milênio, após reinar por 1000 anos, Jesus entregará tudo pronto e resolvido para o seu Pai, nosso Criador. Assim a Bíblia descreve: a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai,
depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder. O último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, no caso, no final do 7º milênio, após ter reinado por 1000 anos, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. 1 Coríntios 15, 24 até 28. Jeová guarda um segredo sagrado. No Éden, Jeová combinou com seu filho Miguel que iria manter um segredo sagrado até que ele viesse à Terra como ser humano, 4000 anos depois. Assim, Jesus esperaria mais uns 2000 anos para começar a governar desde os céus. Jeová iria fazer uma coisa extraordinária para a humanidade. Aconteceria algo inteiramente novo na criação. Enquanto as pessoas que morreram durante toda a história permaneceriam mortos, esperando a ressurreição no início do 7º milênio para viver na Terra, Jeová iria comprar da Terra um número muito pequeno de pessoas leais para ajudar seu filho a governar a Terra lá dos céus. Em 2 ocasiões, a Bíblia chega a chamar estes de nova criação, porque realmente era algo novo da parte do Criador. 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 15. Mas Jeová só poderia começar a comprar estas pessoas após a ressurreição de Jesus, porque o sacrifício de um homem perfeito garantiria o pagamento justo para que essas pessoas fossem compradas, ou seja, pudessem morrer e serem então ressuscitadas como um corpo espiritual para viver nos céus, assim como Jesus também foi. O apóstolo Paulo descreve: Mas o fato é que Cristo foi levantado dentre os mortos, sendo as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida, mas cada um na sua própria ordem. Como primícias, Cristo, e depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. 1 Coríntios 15, 21 até 23. Como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Há corpos celestiais e corpos terrenos. 1 Coríntios 15, 35. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode o que é perecível herdar o imperecível. Pois, visto que é perecível, tem de se revestir do que é imperecível, e isto que é mortal tem de se revestir do que é imortal. 1 Coríntios 15, 50 até 53. Jeová não usaria anjos para reinar com Jesus, mas escolheria 144.000 pessoas nos últimos 2000 anos que antecederia o último 1000 anos. Ou seja, desde que Jesus foi ressuscitado até o fim dos 6000 anos. Estas pessoas seriam ressuscitadas um pouquinho antes de Jesus começar a reinar sobre a terra e dar o início ao reinado de 1000 anos. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, disse o apóstolo Paulo em Hebreus 3, 1. Este pequeno grupo de pessoas escolhidas pelo seu Pai, Jeová, seriam ressuscitadas com corpos espirituais para viverem nos céus. Sob o comando do Rei Jesus, eles fariam o julgamento final das nações e destruiriam todos os sistemas idealizados por humanos totalmente fracassados, para daí então eles, Jesus Cristo e 144.000, começarem a reinar por 1000 anos. A profecia de Daniel, em forma de uma visão, foi a seguinte: Continuei olhando nas visões da noite, e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. E ele obteve acesso ao Antigo de Dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem.
Mas os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre. Sim, para todo o sempre. Daniel 7, 13, 14 e o 18. O apóstolo João fazia parte deste grupo de pessoas. Veja o que ele escreveu às 7 congregações da época dele. Aquele que nos ama fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 5 e 6. Sempre que a Bíblia fala de um povo, um grupo de pessoas que teria posse de um reino e que seriam sacerdotes que reinariam sobre a terra, ela se refere a apenas um grupo de pessoas, que são os santos do Supremo, e que só foi possível estes serem comprados da terra e estarem com Jesus nos céus reinando sobre a terra, devido ao sacrifício de Jesus. Como diz o apóstolo João, foi Jesus que fez deles um reino sacerdote para o Deus e Pai de Jesus. O apóstolo Paulo também era deste grupo, e ele disse: mas a nossa cidadania está nos céus, Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilde e o tornará como o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. O corpo destes 144.000 santos do Supremo terão um corpo glorioso, assim como Jesus também teve após a sua ressurreição, quer dizer, um corpo espiritual para viver nos céus. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão. Gálatas 3, 16 e 29. A ressurreição e suas etapas. Então, ao fechar 4.000 anos, Jesus nasceria na terra, morreria. Jesus seria o primeiro a ser ressuscitado para nunca mais morrer. 2.000 anos depois, no dia que Jeová empossasse oficialmente seu filho como rei e iniciasse os serviços reais nos céus, pouco antes de iniciar a marca do início do 7.000 anos, Jeová começaria a ressuscitar estes santos do Supremo, comprados da terra, desde a ressurreição de Jesus até os últimos dias, por volta de 2.000 anos, para daí estarem nos céus, com Jesus reinando. Sim, a ressurreição aconteceria em categorias. Primeiro Cristo, depois os 144.000 comprados da terra, pouco antes de começar os 7.000 anos, pouco antes do Armagedon. E finalmente, em terceiro, os bilhões que viveram na terra e morreram, serão ressuscitados no início do 7º milênio, depois do Armagedon. Pessoas que viveram antes de Jesus, desde a criação no Jardim do Éden, por volta de 4.000 anos. Essas pessoas nenhuma delas não foram para o céu quando morreram. Nenhuma delas não puderam ser beneficiados com o valor do sangue de Jesus, pois este ainda não tinha vindo à terra. Então, eles permanecem mortos até hoje. Como exemplo, uns 600 anos antes de Jesus, o anjo disse a Daniel: quanto a você, você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Daniel 12, 13. Pessoas que viveram desde o início da humanidade até a vinda de Jesus tinham esperança de voltarem dentre os mortos para viver uma nova vida na terra. Não passava jamais na cabeça deles que poderia um dia vir a existir esta possibilidade de um ser humano um dia viver nos céus. Algumas nações acreditavam que os espíritos dos mortos iriam viver em alguma outra vida. Mas não é o caso aqui de serem ressuscitados para viver nos céus junto com o verdadeiro Deus. Davi viveu uns 1.000 anos antes de Jesus. O apóstolo Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, ele disse: 1.000 anos após a morte de Davi. Ele disse: o patriarca Davi, ele morreu e foi enterrado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pois Davi não subiu aos céus. Atos 2, 29, 34. Nenhum homem subiu ao céu, disse Jesus em João 3,13. Não, nem Enoque, nem Elias, porque a ressurreição só poderia começar após a morte e ressurreição de Jesus. Todas as pessoas que viveriam depois da ressurreição de Jesus e não foram escolhidos por Jeová para compor os santos do Supremo
144 mil, sim, todas essas demais pessoas continuariam mortas, esperando a ressurreição. Todas as ressurreições, com perspectivas ou expectativas de não morrer mais, só poderiam acontecer após a ressurreição de Jesus, que foi o primeiro. Segundo, depois seriam os 144 mil, 2.000 anos depois de Jesus. E finalmente, em terceira etapa, finalmente todos os demais da humanidade. Jesus disse, num discurso a multidões, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 e 40. Quando Lázaro morreu, Jesus disse à irmã dele, seu irmão se levantará. Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. João 11, 23 e 24. Todos os demais, que não fazem parte dos 144 mil, serão ressuscitados no último dia, no início do 7º milênio, e vão se juntar aos que passaram vivos pelo Armagedon. No livro de Apocalipse, o apóstolo João disse que estava no dia do Senhor, que se refere ao 7º milênio. Esse também é considerado como o último dia onde acontece a ressurreição. Durante o reinado de 1000 anos, a terra será levada à condição original, pura e perfeita. Quem poderia imaginar uma coisa desta? Que Jeová iria ressuscitar pessoas com um corpo espiritual, invisível, como os anjos, para viverem nos céus e ainda mais, reinar com Jesus sobre a terra. Era por isso que os profetas, como Daniel, Ezequiel, assim como os israelitas, tinham dificuldades para entender quando Jeová falava sobre este assunto. Tanto que era um segredo sagrado, que só seria revelado por Jesus Cristo e pelos apóstolos logo em seguida. Mesmo os apóstolos tiveram dificuldades de entender no início. Veja a dificuldade que teve Nicodemos, um líder religioso. Jesus lhe disse, digo-vos com toda a certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Nicodemos lhe perguntou, como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Como essas coisas são possíveis? Jesus disse, se eu lhes falei de coisas terrenas, e mesmo assim vocês não acreditam, como acreditarão se eu lhes falar de coisas celestiais? Nesse caso, se referindo à morte e ressurreição com um corpo espiritual. O livro de João, capítulo 14, mostra as dificuldades dos apóstolos em entender o assunto. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Vou embora para preparar um lugar para vocês. Tomé lhes disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Outro perguntou, Senhor, o que aconteceu que o Senhor pretende se mostrar claramente a nós e não ao mundo? Ainda assim, Jesus continuou explicando o possível e necessário nos capítulos 15 e 16. Jesus falava de sua própria ressurreição com corpo espiritual. E mais tarde, séculos depois, os discípulos também seriam ressuscitados da mesma forma. Mas Jesus, percebendo esta dificuldade, deu várias outras instruções práticas para eles e deixou claro que eles iriam entender dias depois. Uma administração com mínimo de intervenções. Há um resumo do que Jeová decidiu lá no Éden sobre futuras ações divinas envolvendo inúmeras pessoas no capítulo 1 da carta aos Efésios, dirigidas a estes 144 mil. Visto que nos escolheu para estar em união com Ele, com Jeová, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeito diante dele em amor. Pois ele, Jeová, predeterminou que fôssemos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu agrado e sua vontade, para o louvor de sua gloriosa bondade imerecida, e que ele nos concedeu bondosamente por meio do seu Filho amado. Por intermédio dele, temos o livramento por resgate,
por meio do sangue dele, de Jesus, sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas de sua bondade imerecida. Essa bondade imerecida ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade. Segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o que a sua vontade determina, a fim de que servíssemos para o louvor de sua glória, nós que fomos os primeiros a esperar no Cristo. Efésios, capítulo 1. Jeová não predeterminou a vida de cada um, pois nem sabia quem iria nascer e o que faria cada um em sua vida. Mas ele predeterminou os eventos e que pessoas seriam escolhidas pelo seu desejo sincero de participar nesta administração. Jeová não ficaria cuidando da vida de cada ser humano, mas teria um registro detalhado e completo de cada pessoa para ressuscitar o mesmo ser humano. Também, Jeová não ficaria todo o tempo interferindo e arranjando as coisas. Séculos passavam, e Jeová sempre fazia o mínimo de interferências. Mesmo nas pessoas que ele escolhia como seus representantes, como os profetas e os reis, ele, Jeová, só usava seus talentos o mínimo. Eles continuavam pecando, falhando como seres imperfeitos, muitas vezes amedrontados, alguns orgulhosos, sim, como seres humanos. Mas Jeová levava em consideração usar mais aqueles que tinham o desejo de servir e talentos para a necessidade específica da ocasião. Como exemplo, podemos citar um dos homens mais mansos da terra em sua época, chamado Moisés, que conduziu pacientemente uma nação. A pessoa podia ser um bom estrategista, ou muito manso, ou muito decidido, ou um bom influenciador para encorajar outros, ou poeta, ou conhecedor da criação de ovelhas, ou alguns guerreiros. Toda a história da humanidade esteve sob o controle do maior estrategista do universo. Nada pega ele de surpresa. Antes de qualquer coisa acontecer, Jeová já tinha previsto e tinha uma ação apropriada e exata. Ele, também Jesus e os anjos, têm em mente toda a programação de eventos durante toda a história da humanidade. Cada detalhe, o tempo e o modo para cada ação e todas as reações possíveis. Tudo esteve e está sob seu controle. Ele, Jeová, é o mais bondoso, amável e compreensível ser que existe. Voltemos à história de Jó. Assim acaba esta história. Depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jeová acabou com a tribulação de Jó e restaurou a sua prosperidade. Jeová lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs, todos os seus antigos amigos foram visitá-lo e tomaram uma refeição com ele na sua casa. Assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e seus netos até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu, depois de uma vida longa e satisfatória. No reino milenar, Jó será ressuscitado, e junto com ele serão ressuscitados os 10 filhos que morreram prematuramente, mais os outros 10 filhos que Jeová lhe deu por último. No entanto, não despercebam o seguinte, amados: para Jeová um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Novos céus se referem ao governo celestial de 1000 anos. A nova terra é o nosso globo, é o nosso planeta que será revitalizado, renovado. Esta é a nova terra, uma sociedade inteiramente nova de pessoas justas e felizes e tementes a Deus. Não se refere exatamente ao globo, ao planeta, mas a um planeta cheio de pessoas. A nova terra é esta sociedade de pessoas restauradas àquela condição original lá do Éden. Então Jeová me respondeu ao profeta Abacuque quando ele perguntou: até quando, Jeová, teremos que ver a maldade? Escreva a visão e registre-a de modo claro em tábuas, para que aquele que a ler em voz alta possa fazê-lo com facilidade, pois a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim e não mentirá, mesmo que demore. Continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Abacuque 2:3. Certamente a visão que não se atrasará, que se cumprirá sem falta, se refere aos eventos do final do 6º milênio e depois do 7º milênio inteiro, quando a terra será transformada num paraíso. Abacuque foi um dos escritores da Bíblia. Ele mesmo não tinha a ideia geral do propósito de Jeová, mas escreveu o que o Criador orientou. Mais de 40 escritores que viveram durante uns 1600 anos. Muitos nem se conheceram. Escreveram sob inspiração divina sobre o propósito de Jeová, sem entender exatamente seus pormenores. Somente após o fim da escrita, após a escrita do último livro e o agrupamento deles, foi possível ter uma visão mais clara do mesmo. Mas, ainda assim, só entenderão todos os detalhes aqueles a quem Jeová quiser revelar. Muitos farão uma busca, disse o anjo a Daniel, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá. Mas os que têm discernimento entenderão. Daniel 12:4, 8 até o 10. O vídeo Uma Nação Santa e o Segredo Sagrado irá mostrar os textos que falam das etapas do cumprimento do propósito de Jeová e das atividades de Jesus como rei com a Nação Santa, que são os santos do Supremo. São muitos textos, por isso não foram mostrados neste vídeo. Antes, porém, já nos próximos vídeos, estudaremos alguns eventos específicos da história antiga da humanidade. Veremos as interferências do Criador nos assuntos humanos, que necessidade houve e como Jeová procedeu. No entanto, estamos estudando a série sobre a relação entre Jeová Deus e Jesus Cristo. Então, em seguida, estaremos considerando o seguinte tema: quem é Jesus e quem é Jeová? Jesus existiu mesmo?